Boa noite, amigos. Boa noite, Salinha. Boa noite, Vera, Dudu, todos os amigos aqui presentes. Estou sentindo falta do Júnior, mas como as conexões aqui no Rio estão ainda meio complicadinhas, né? Ele deve estar lá meio enroladinho também, coitado. Porque Niterói, então, sofreu muito mais ainda nessa última semana em relação às chuvas, né? Mas a gente vai ficar aqui vibrando para que ele mora em Niterói, ele é de Niterói. Pois é, então eu não tenho visto ele esses dias aqui. Eu acho que hoje de manhã também ele não estava na sala do ZEC, então eu creio que ele deve estar com problemas de conexão. Então, vamos vibrar aí para que ele consiga ainda chegar a tempo. Bom, eu tenho a edição, viu, Nina Mil? A Vera te incumbiu dessa tarefa. A minha edição é a mesma da FEB. Na minha edição aqui, nós vamos iniciar na página 235. Teoria das manifestações físicas, o segundo artigo. Aí você já me complicou, porque eu não tenho link, eu acompanho no livro que eu tenho aqui, a revista. Eu não consigo acompanhar estudo aqui nos livros aqui pelo monitor, não. Eu me enrolo toda, minha filha. Então não tem problema, porque eu vou lendo, entendeu? Vai se achando aí. Quando você se achar, aí a gente para aqui e entra no acordo, tá bom? Bom, nós vamos dar continuidade hoje à segunda parte desse estudo, que no primeiro, né, nós tivemos Kardec falando sobre os tipos de manifestações físicas, né, da vidência, os efeitos, os fenômenos físicos de locomoção de objetos, a psicofonia, a psicografia. Então, tivemos lá um estudo sobre o que seria, né, o conceito de cada tipo. Hoje nós vamos estudar, Kardec vem aqui nessa parte trazendo para nós, através de perguntas que ele faz ao Espírito São Luís, nós vamos ver como é que esse processo acontece, como que esses fenômenos se produzem. E aí, Kardec veio tirar, com esse esclarecimento, com esse estudo, aquela ideia do sobrenatural, aquela ideia do milagre, do miraculoso, não é? E a gente, estudando esses fenômenos aqui, nós vamos... Tá ok, Florzinha? Que bom. Se você puder voltar, volte sempre, tá? Serás sempre bem-vinda. Então aqui Kardec vem dando a explicação de como essas manifestações acontecem. Então ele inicia dizendo para nós: as explicações que demos sobre as manifestações físicas, como dissemos, fundam-se sobre a observação e a dedução lógica dos fatos. Trabalho que Kardec fez de observar, analisar e depois deduzir através desse estudo feito. Concluímos de acordo com o que vimos. Agora, como se operam na matéria eterizada as modificações que vão torná-la perceptível e tangível? Deixemos primeiro que falem os espíritos, a quem interrogamos a respeito desse assunto, acrescentando depois os nossos próprios comentários. Então aqui Kardec começa a interrogar, e quem é o responsável pelo esclarecimento é o Espírito São Luís. Na primeira pergunta, Kardec faz: como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo? Ou seja, como pode um espírito já fora da matéria, desencarnado, aparecer como se fosse ali vivinho, um corpo perfeitinho? Resposta: ele combina uma parte do fluido universal, o fluido cósmico universal que nós estamos mergulhados, com o fluido que o médium libera para esse efeito, ou seja, para que aquele fenômeno aconteça. Então é aquilo que nós estudamos lá no Invisível, no Livro dos Médiuns,
a respeito do laboratório invisível. É uma manipulação fluídica. Os espíritos podem fazer isso tranquilamente, combinando o fluido universal com o fluido do médium, aquele fluido que o médium, que todos nós liberamos. Claro que cada um libera um fluido específico para determinado fenômeno. Aí continua São Luís: à sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas em geral a forma é impalpável. Esse estudo está bem detalhado lá no livro dos médiuns, da questão 100 a 110. Então aqui, conforme São Luís nos esclarece, o espírito manipula esse fluido à sua vontade, como ele quer que apareça, e vai se tornar visível, porém não tangível. No caso aqui, impalpável. E aí Kardec pergunta: qual a natureza desse fluido? Fluido, isso dito, está dito tudo, Tudo. É um fluido universal, é a matéria na qual tudo se origina neste universo. Esse fluido é material? Pergunta Kardec. Isso, fluido cósmico universal. Semimaterial. Pergunta Kardec: é esse fluido que compõe o perispírito? Sim, e é a ligação do espírito à matéria. Perispírito, aquele corpo que reveste o espírito. Esse fluido é uma emanação da divindade? Não, não é emanação da divindade, é criação da divindade. Na 7, ele pergunta: é uma criação da divindade? Sim. Tudo é criado, exceto o próprio Deus, porque Deus foi que criou tudo. No 8º, o fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? Sim, é o seu elemento. Então, o fluido elétrico é um elemento do fluido cósmico universal também. Por quê? Porque tudo se origina desse FCU aí. 9. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Pergunta interessante. Olha, a substância etérea que existe entre os planetas, entre um planeta e outro, é o fluido universal em questão? É a resposta de São Luís. Ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Ah, Nina Mil, achou, Legal. Se um homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda os globos, pereceria. Portanto, o princípio vital dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima, é ele que respirais. Então, é o fluido que dá a vida, que dá a vida aos seres que dele se utilizam. Sem esse fluido vital, que vem do fluido universal, nós não teríamos a vida. Nem nós, nem os animais, nem as plantas, nem os vegetais, Na 10, Kardec pergunta: esse fluido é o mesmo em todos os globos? Boa pergunta também. Será que esse fluido que envolve o nosso orbe, envolve a Terra, é o mesmo de Marte? É o mesmo de Júpiter? É o mesmo de Saturno, de todos os outros globos? Resposta de São Luís: é o mesmo princípio, mais ou menos eterizado, conforme a natureza dos globos. O vosso é um dos mais materiais. Como sempre tem, a gente sempre está na pior. Mas então vamos lá entender isso aqui. O fluido de cada globo se origina desse fluido cósmico universal. Sendo que em cada globo, na Terra, em Júpiter, Marte, Saturno, ele vai se adaptar às necessidades de cada planeta.
o perispírito dos seres que habitam um planeta, um outro planeta, um Júpiter, né, ou Saturno, ou seja qual for, ele vai ser formado pelo fluido característico daquele planeta, que não é igual da Terra. Por quê? Porque cada globo está numa fase do progresso, num estágio, né, para um objetivo. O nosso, por exemplo, no momento, como ele diz aqui, que é um dos mais materiais, ou seja, ainda o nosso fluido não é muito denso, né? Pois é, por causa da nossa necessidade ainda. A prova ainda, a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Então, os espíritos que aqui vieram encarnar, estamos reencarnando aqui, ainda somos matéria, muito ligados à matéria. Estamos nos desvencilhando disso. E um dia nós vamos para um planeta em que o nosso perispírito não vai ser tão denso como esse aqui do globo. Então, isso tem que ficar bem entendido. Cada globo, boa noite, Francis, seja bem-vindo. Cada globo tem o seu fluido específico, ou seja, para atender às necessidades da vida naquele determinado planeta. Porém, todos eles se originam do fluido cósmico universal, né? Isso, onde iremos encarnar, nós vamos utilizar o fluido daquele determinado planeta, né? Isso, para montar aquele corpício. Na pergunta 11, Kardec diz, né? Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, estaria em uma espécie de condensação que até certo ponto o aproxima da matéria? Então veja bem, olha só que pergunta também interessante. Se o fluido que compõe o perispírito é esse fluido que pertence a esse planeta, né? Ele pergunta, estaria em uma espécie de condensação? Resposta, até um certo ponto sim, visto não ter suas propriedades. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Aquilo que a gente acabou de falar agora, né? De acordo com a necessidade de cada mundo, de acordo com a estrutura, com a formação de cada mundo, com o objetivo daquele mundo, né? Qual o nosso objetivo aqui? O nosso planeta ainda está na classificação de provas e expiação. Então, o tipo de fluido para cá, ele vai ser mais condensado para atender às necessidades dos espíritos que aqui precisam reencarnar. Com pergunta número 12 também importantíssima, né? É verdade, isso aí, Dudu, que dará depois a origem. São os espíritos solidificados que erguem uma mesa? Interessante essa pergunta, né? Porque aqui Kardec estava partindo do estudo que ele fez lá das famosas mesas girantes, onde as mesas respondiam às perguntas que eram feitas aos espíritos e as mesas se movimentavam. Daí o nome mesa girante. Então ele pergunta, será que são os espíritos solidificados que suspendiam, que elevavam aquelas mesas, né? Ou seja, os espíritos bem condensados, materializados? E São Luís responde, essa pergunta não levará ainda ao que desejais. Aquela curiosidade de Kardec, né? Mas tendo que os espíritos tendo que dar um freio, porque a condição, a nossa capacidade de entendimento ainda não permite. Então ele responde, quando uma mesa se move sobre vossas mãos, o espírito evocado por vosso espírito vai aurir um fluido cósmico universal, aquilo com que haverá de animar essa mesa com uma vida factícia, ou seja, não verdadeira. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores. Por que espíritos inferiores? Né? Boa pergunta, né?
porque os espíritos inferiores têm justamente o seu fluido mais materializado ainda. Quanto mais o estágio de inferioridade do espírito, mais material é o seu fluido, o fluido do seu perispírito. Então, por isso que os espíritos inferiores, né, têm mais facilidade, produzem melhor esses efeitos ligados diretamente à matéria. Então, ele vai impregnar a mesa com o seu fluido, e continua São Luís, ainda não inteiramente desprendido do seu fluido ou perispírito. Estando assim preparada a sua vontade, a vontade dos espíritos batedores, né, que são os espíritos que produzem esse fenômeno, o espírito a atrai e a movimenta sobre a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que deseja levantar ou mover lhe é demasiado pesada, chama em seu auxílio espíritos que se acham nas mesmas condições que ele. Creio que me expliquei com bastante clareza para fazer-me compreender. Entendemos bem essa passagem? Então, o que o espírito faz? O espírito, geralmente o espírito inferior, é usado nesta tarefa justamente pelo seu fluido ser mais condensado, mais materializado. Então, ele vai impregnar a mesa, vai fazer com que essa mesa, por algum instante, tenha uma vida, e podendo se movimentar, e quando o caso, né, dela for a mesa muito pesada, ele não consegue, é só ele chamar ajuda. Igual a gente faz aqui quando quer mover um móvel, quer empurrar um móvel de um lugar para o outro. Está pesado, sozinho a gente não aguenta. Fulano, vem cá me ajudar a empurrar essa mesa aqui, que está complicada. É simplesmente isso que acontece. Nada de extraordinário, nada de miraculoso, nada de espantoso, nada desse sensacionalismo que as pessoas ficam fazendo aí quando nós sabemos de casos assim acontecendo em lugares, né? Pergunta 13, ele diz: os espíritos que ele chama em seu auxílio são inferiores? Lógico, né? Quase sempre são iguais, frequentemente vêm por si mesmos. Está precisando de força, né? Então eu vou chamar, eu preciso de ajuda para fazer força, eu vou chamar espírito que tem essa condição de fazer força. Não adiantava chamar, tadinho, o professor Eurípides Barçanufo, né? Porque ele não ia conseguir isso da mesma sintonia, né? O nosso Eurípides Barçanufo, tão mimosinho, tão singelo, não ia conseguir fazer esse tipo de trabalho. Não é essa, né, a missão dele. 14. Aí pergunta Kardec: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles. Mas perguntamos, em virtude de serem desmaterializados, se teriam o poder de o fazer caso tivessem vontade. Resposta: o que eu acabei de falar agora, né, em relação a Eurípides. Tem a força moral, como os outros têm a força física. Quando necessitam desta última, servem-se dos que a possuem. Se não se vos disse que eles se servem de espíritos inferiores, como fazeis com os carregadores? Então, a gente já estudou isso lá no Livro dos Espíritos. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos superiores, eles têm a força moral. Então é aquele exemplo que a gente sempre dá da construção. O engenheiro, ele planeja, ele faz a planta, ele projeta a obra, a construção. Quando chega na hora de colocar a mão na massa, ele não tem a força para fazer aquilo, né? Porque a obrigação dele é o trabalho mental. Então ele precisa de homens rudes, de homens fortes, para pegar no tijolo, para virar a massa, para carregar. São pessoas específicas para esse trabalho.
não é o engenheiro que vai lá colocar a mão na massa. Assim é na espiritualidade. Os espíritos superiores, eles trabalham no planejamento e colocam os trabalhadores, né, os chamados inferiores, para fazer o serviço pesado, justamente por essa capacidade, essa condição ainda de estarem mais materializados. Na 15 ele pergunta: de onde vem o poder especial do Sr. Homem? O Sr. Homem aí é um caso de um espírito que foi contado aqui na revista Espírita, e provavelmente a gente vai fazer o estudo dessa situação. E ele diz, de sua organização. Quer dizer, o caso do Sr. Homem, os fenômenos por ele praticados vinham de sua organização. Aí Kardec perguntou, né? O que tem ela de particular? O que é a organização do Sr. Homem tem de particular? E São Luís responde, esta pergunta não está clara. Kardec vai em cima, né? Porque ele não desistia, ele era danadinho, né? Então ele ia lá, perguntando se trata de sua organização física ou moral. Aí São Luís também, que não era fácil, né? O que ele responde? Eu disse organização. Como se dissesse assim, raciocina, pensa. Se é uma organização, é porque ele precisa das duas, da física e da moral, né? Aí Kardec vai, entre as pessoas presentes, eu fico imaginando Kardec debatendo com esses espíritos, né, gente? Vocês imaginam? Né? Porque ele ia em cima, né? A gente vê lá no Livro dos Espíritos que ele não desistia com facilidade, não. Ah, você não pode saber isso. Ah, não posso saber isso? Então me explica isso. E ele ia em cima. Então eu fico imaginando quando chega numa situação dessa, né? Os espíritos de Kardec lá debatendo. São Luís foi muito engraçado, porque quando ele diz, eu disse organização. Ora, o que é uma organização? É um todo, né? Então envolve as duas organizações, a física e a moral. Como se dissesse assim, pensa menino, pensa. Aí Kardec vai em cima. Entre as pessoas presentes, há alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Homem? A resposta, tem-na em certo grau. Não foi um de vós que fez mover a mesa? Que eles tinham feito lá o processo da manipulação e da mesa se mover lá, movimentação da mesa. Kardec pergunta, quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre pelo concurso de um espírito estranho? Ou a ação pode provir somente do médium? Ou seja, será que é o espírito do médium ou um outro espírito que não seja o espírito do médium? Responde São Luís, algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho. Porém, na maioria das vezes, é com o auxílio dos espíritos evocados. Isso é fácil de reconhecer. Então, há necessidade para que, mesmo que seja o espírito do médium, produzir o fenômeno do fluido dos espíritos evocados, desencarnados, né? Aí Kardec continua, como é que os espíritos aparecem com as roupas que usavam na Terra? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né, pra gente. Como é que eu estou vendo meu pai ali com a mesma roupa que ele usava quando era encarnado? Resposta de São Luís, delas muitas vezes só tem a aparência. Aliás, quantos fenômenos sem solução não tendes entre vós? Como pode o vento, que é impalpável, arrancar e quebrar árvores, que são compostas de matéria sólida? Aqui outra sutileza de São Luís com Kardec, como se dissesse assim, estás querendo perguntar demais. Para um pouquinho que ainda não está na hora de saber tudo. Vamos com calma, vamos por parte. Então aqui, o problema de do espírito aparecer com as roupas que usavam na Terra, e aí lá no livro dos médiuns, e em vários livros explicam, e vários espíritos explicam isso para nós. Em primeiro lugar, é para que seja reconhecido.
né, ajudar no reconhecimento daquele que vai ver aquele espírito. E segundo, é o que São Luís diz aqui, é só aparência, né? Nesses dois itens aí, desses dois livros que a Verinha está colocando aí, nós vemos isso aí. Eu não vou ler porque senão não dá tempo, né? Porque a Vera me coloca trocentos de material para uma aulinha de 50 minutos de 1 hora. Não dá tempo, né? Da gente, ainda mais a gente acompanhando assim, e eu gosto desse texto aqui da Revista Espírita, porque Kardec faz uma sequência, né? Uma sequência lógica. E a gente aqui que quer se aprofundar vai lá nos livros específicos da codificação, livro dos médios, na questão 100 a 110, onde tem uma série de perguntas lá também, mais detalhadas ainda a respeito disso. Aí na 21, Kardec pergunta: que entendeis quando afirmais que essas roupas têm apenas a sua aparência? Aparência por quê? Quando você toca, nada se sente. São impalpáveis, né? Então, por isso que é a aparência, não está materializado, não são tangíveis. Na 22, Kardec pergunta: se bem compreendemos o que nos dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito aure nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Sim. Isto é, ele anima a matéria com uma espécie de vida factícia. Ou seja, impregna a mesa, no caso ali que era a mesa, com esse fluido que é formado o seu perispírito. A mesa que se move sobre vossas mãos vive e sofre como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Ou seja, a mesa, ela é direcionada e ela é manipulada pelo espírito. Ela não age por vontade própria, mesmo tendo sido impregnada desse fluido vital. Ela se movimenta, mas com a vontade do espírito. Continua aqui São Luís: não é ele que a dirige como o homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. Então veja bem, não é o espírito que vai lá, pega a mesa e levanta a mesa, ou que empurra para lá e para cá, porque ele não tem condição de fazer isso, mas ele impregna daquele fluido e a força, né, a vontade dele, do espírito, faz com que ela se manifeste, com que ela se mova. Tá claro isso, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, que se a gente não souber responder, a gente corre atrás para arrumar a resposta, tá? Porque na doutrina tudo tem explicação. E aí, na última pergunta desse item, né, Kardec pergunta: desde que o fluido universal é a fonte da vida, é ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Boa pergunta, porque muita gente confunde fluido vital com a inteligência do espírito, com o princípio inteligente, e não é. Então olha só, não. O fluido anima somente a matéria. Então o fluido vital, ele vai dar vida, animação. Isso, Dudu, inteligência é espírito, é do espírito. Então, por isso que você tem nos vegetais o fluido vital, nos animais o fluido vital. Inteligência é só no reino hominal, no homem, que possui o fluido vital também e o fluido espiritual, no caso, que lhe dá a inteligência.
Aí Kardec vem explicando, né, essas conclusões que ele chegou aqui. Então ele nos diz: essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos, mas dela difere sobre certos aspectos. Então vamos lá. De uma e da outra ressalta um ponto capital: o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe sua impulsão do espírito. Então vamos lá, raciocinar aqui em cima com Kardec. Esse fluido, que é o princípio da vida, ou seja, o fluido vital, que é originário lá do fluido cósmico universal, que é o agente principal dessas manifestações físicas, desses fenômenos tidos como fenômenos sobrenaturais e que a gente, estudando, já sabe que não são sobrenaturais, que é uma coisa normal, faz parte da lei, faz parte da natureza. É o fluido, é a matéria, é a natureza trabalhando. E o espírito utilizando esta matéria, uma variação da matéria densa, né? Então, ele pega esse fluido, o espírito utiliza esse fluido, manipula e, através da sua vontade, da sua impulsão, faz com que a mesa se manifeste. No caso lá da mesa, né? Ou qualquer outro objeto. Seja, continua aqui Kardec, quer seja encarnado ou errante, ou seja, encarnado ou desencarnado. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, o perispírito fica livre. Ora, duas questões se apresentam aqui. Beleza, Kardec, né? Aí ele vem: a aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Então veja bem, se o perispírito, quando encarnado, está preso à matéria, no estado de desencarnado, o perispírito fica livre. Daí Kardec vem com essas duas questões aí. Como é que eles aparecem, a aparição dos espíritos, e como é que há esse movimento, tanto de encarnado e desencarnado? Vem a explicação aqui maravilhosa. Quanto à aparição, vamos primeiro, ele vai nos falar quanto à aparição. Então, em relação à primeira, né, aparição dos espíritos, diremos que no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Nós não vemos os órgãos que ele fala aqui, dos órgãos materiais. Só a alma pode vê-la. Então, quando sonhamos que emancipamos do corpo, nós podemos ver espíritos. Alguns veem, se lembram e outros não. Aí ele completa aqui: quer em sonho, quer em estado sonambúlico ou até mesmo semi-adormecido. Numa palavra, toda vez em que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos, ou seja, quando estivermos desligados desta matéria mais densa, que é o corpo físico, onde nós temos os nossos sentidos, da visão, da audição, da fala, do tato, do paladar, que limitam a ação do espírito. Esses sentidos do corpo físico, é por isso que a gente diz, o espírito, quando está acordado, quando a gente está acordado, o espírito está preso, está limitado pela matéria física do corpo material,
né? Então a visão do corpo, a minha visão, ela não é a mesma visão de quando eu estou fora desse corpo, porque dentro do corpo eu estou enxergando com esses olhos materiais. Fora desse corpo eu vou utilizar a visão espiritual, que é muito mais abrangente. Por quê? Porque não está limitada por um órgão. Olha como é que Kardec explica maravilhosamente isso para nós. Continua ele aqui. Quando está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada intimamente à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se assim nos pudermos exprimir. Então, nós encarnados, o nosso perispírito está mais para a matéria física, a matéria do corpo, do que para a matéria espiritual. Estamos densos, mais densos. Continua ele. Em algumas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de sua organização. E é isso que constitui propriamente os médiuns de efeitos físicos. Olha que lindo isso aqui, que claro. Então por que existem médiuns de efeitos físicos? Porque o fluido que esses médiuns possuem, eles têm condição de emanar com mais facilidade esse fluido vital que ele possui, que vai dar vida factícia lá ao objeto, ou que vai ter a condição de fazer uma aparição. É lindo, né? É muito gostoso a gente estudar a doutrina espírita e assim com esses detalhes. Continua ele. Emanado do corpo, ou seja, esse fluido emanado desse corpo, esse médium que tem esta capacidade de manipular o fluido e os objetos, ou seja, praticarem os efeitos físicos, que não é o caso de todos os médiums. Eu, por exemplo, não sou médium de efeito físico. Peixotinho, lembrei dele também aqui, Dudu. Eu, por exemplo, não sou médium de efeito físico, né? Mas na maioria das criaturas, dos médiums hoje, que trabalham na cura, né, que trabalham no passe de cura nas casas espíritas, eles são portadores desse fluido, de fenômenos físicos, porque a cura nada mais é do que um efeito físico dentro lá do passe, né? O próprio Chico também. Emanado do corpo, esse fluido se combina segundo leis que nos são desconhecidas com o fluido que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Disso resulta uma modificação, uma espécie de reação molecular que lhe altera momentaneamente as propriedades a ponto de torná-lo visível. Então não existe mistério nenhum. É apenas manipulação fluídica, mistura de matéria, mistura de elemento que vai dar, por causa, né? Como Kardec diz aqui, das leis que nós ainda não temos condições de entender, mas que esta mistura, esse processo, vai produzir o efeito o espírito dele ficar visível. Continua ele aqui, e em certos casos até tangível. Esse efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium. É isso que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos. É por isso, e aqui a gente vai entender por que de repente a gente tem notícia aí numa casa, num local, onde ninguém é espírita, ninguém conhece mediunidade, ninguém tem noção do que seja isso, esses fenômenos acontecem. Ou seja, ali naquele lugar existe alguém que possui esse tipo de fluido. Ou seja, esse fluido que pode ser emanado do seu corpo e manipulado através de um espírito desencarnado ali presente, fazer movimentar
os objetos da casa. É lindo, né? O Livro dos Médiuns esclarece isso com a maior tranquilidade, e aí a gente só não sabe porque se não quiser entender. Na época de Kardec, esses fenômenos eram muito mais efetuados, acontecia muito mais. Por quê? Para a necessidade, para ele ter material para suas pesquisas. Hoje já não tanto, porque nós já passamos da fase de acreditar. Não, nós já cremos, já temos a certeza, já sabemos como é que essas coisas acontecem. O nosso problema hoje, né, a nossa necessidade hoje está mais ligada à mudança moral, à nossa transformação moral. A gente tem que ter esses conhecimentos, porque até vender, porque que eu tendo esse tipo de mediunidade, essa capacidade de fazer e produzir esses efeitos, eu utilizar para o meu progresso, que eu vou progredir trabalhando a minha mediunidade, é um meio que Deus me ofereceu de me fazer os meus resgates e o meu aprendizado, e que estão à minha volta também, fazendo o trabalho, principalmente que a gente conhece, que é o trabalho da cura, né? Continua aqui Kardec: a missão do fluido pode ser mais ou menos abundante. Desculpem, a emissão vai depender da necessidade, tá? Daí os médiuns mais ou menos potentes, e como tal, emissão não é permanente, fica explicada a intermitência daquele poder. Enfim, se levar em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, conceber-se-á que sua ação possa exercer-se sobre uns e não sobre outros. Aí entra a lei de afinidade, para que haja a combinação fluídica. Isso também a gente estuda isso, né? A respeito das afinidades, para que possa o espírito manipular o fluido do médium. Tem que ter essa ligação lá do médium com o espírito que está praticando que vai praticar o fenômeno, né? Bom, aí então nós vamos para a segunda questão que Kardec colocou, e Verinha, eu tenho a impressão que não vai dar tempo da gente fazer lá o fenômeno da aparição, tá? Lá de outubro de 1958, vai ficar para a segunda que vem, tá bom? É melhor a gente fazer o estudo com mais calma, mais tranquilidade, a gente não tem tempo estipulado, do que fazer correndo. Oba, né? Dudu gosta. Então a gente termina aqui agora a segunda questão que Kardec colocou lá, quando eu li para vocês aqui, né? Em função do encarnado, do perispírito, né? Ligado à matéria ou não, nós temos aí duas questões. Ele colocou a da aparição e a do movimento imprimido aos corpos, né? Evidentemente, o que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica. Tá, eu faço. O que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica. No que concerne ao movimento dos corpos sólidos, resta saber como se opera esse movimento. A gente já até falou aqui, né? Vamos ver, o nosso amigo Dourado colocou ali: sabemos que para que haja modificação fluídica, o corpo físico e perispiritual precisa alterar sua condição vibratória, saindo do nível vibratório celular, passando para a vibração eletrônica, que é muito mais sutil. Isto exige uma movimentação intensa na escala dos restos. Bom, aí, Dourado, você já se aprofundou na física, na química, sabe? E aí, realmente, o meu estágio vai aqui com Kardec, com as explicações que Kardec está dando aqui, de uma maneira tão simples, tão fácil de ser entendida,
que não há necessidade de a gente entrar nesses processos de física, porque, por exemplo, eu de física não entendo muito, mas entendo de manipulação fluídica, né? Porque aprendi aqui com Kardec. Então, ele continua nos explicando. Conforme as respostas que relatamos acima, a questão se apresenta sobre uma luz inteiramente nova. Assim, quando um objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar, não é o espírito que o agarra e empurra e levanta, como faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com o seu fluido, combinando-o com o do médium, e o objeto assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue a impulsão da vontade do espírito, tanto podendo essa vontade ser do espírito do médium, quanto de um espírito estranho, e algumas vezes dos dois, agindo de comum acordo, conforme sejam ou não simpáticos. E a gente ainda fala, né, de acordo com a necessidade. Continua aqui Kardec, né? A simpatia ou antipatia que pode existir entre os médiuns e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais explica porque nem todos são aptos a provocá-los. Ou seja, há necessidade de termos a afinidade fluídica para que o processo entre o médium e o espírito está ali fazendo aquele processo, fazendo aquele fenômeno, consiga realizar. Se não houver, não adianta produzir. Vamos se misturar como o azeite e o óleo, né? Então é preciso que tenha essa afinidade fluídica, olha, a simpatia ou antipatia que pode existir entre os médios e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais, explica porque nem todos são aptos a provocá-los, né? Não existe afinidade fluídica. Eu, por exemplo, o meu fluido, ele não tem afinidade para esse tipo de trabalho, de manifestação física. Eu não sou médium de efeito físico. A minha área de atuação, o meu fluido é para uma outra área de atuação. Cada um no seu lugar, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua missão. Continua Kardec aqui para nós. Desde que o fluido vital emitido de alguma sorte pelo espírito dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo por intermédio do seu perispírito. Então, o espírito manipula o corpo físico através do perispírito, ou seja, desse fluido que ele manipula. Fica-lhe unido enquanto a organização o permite. Quando se retira, o corpo morre. Então, esse fluido perispiritual, que é o fluido vital, que vai dar vida ao corpo, se retirando, o corpo fica paradinho, o corpo não se manifesta, né? Agora, se em vez de uma mesa talhamos uma estátua em madeira e se agirmos sobre ela como sobre a mesa, teremos uma estátua que se movimentará, que baterá, que responderá por movimentos e pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial.
quanta claridade lança essa teoria sobre uma multidão de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela explica. É toda uma filosofia. Conclusão aqui do nosso Kardec. E é verdade, né? Quantos mistérios, depois que a gente estuda esse fenômeno, que a gente aprende como é o processo, né? Quantos mistérios são resolvidos, são clareados para nós, e de quantas, né? Quantos paradigmas e de quantas mazelas a gente se liberta em função disso. É por isso que Jesus disse para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então não preciso ficar amedrontada, preocupada. Por quê? Porque é um fenômeno natural. É uma coisa natural que acontece em função do relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo material, porque um não vive sem o outro. Há necessidade dessa interligação, há necessidade desse intercâmbio, para que a gente possa aí fazer a nossa caminhada, fazer a nossa a trajetória em busca da perfeição. A gente precisa desse conhecimento, a gente precisa saber como se processam esses fenômenos da espiritualidade, porque isso está acontecendo conosco, ao nosso lado. Somos médiuns, né? E médiuns que produzem esses efeitos. Vários médiuns produzem esses efeitos e ficam assustados, porque não sabem como é o processo. Quando você vem aqui, tem um estudo simples desse, né, uma explicação clara, ou seja, por que há a aparição. A Verinha colocou aí, daí a ajuda dos espíritos em sintonia com médios provocarem esses fenômenos, essa mudança psíquica que o Dourado trouxe ao lembrar as experiências de Flammarion. Sim, essa maneira, isso aí, é a afinidade que existe entre lá os espíritos. Bom, são 19h10, Verinha, a gente tem 5 minutos para terminar, e daqui a pouco entra aí de novo o Celde. Eu já aqui não vou nem iniciar lá as aparições, porque não vai dar tempo mesmo. 5 minutos não dá para a gente ler lá o capítulo e explicar, né? Então eu agradeço aqui a presença de todos vocês, agradeço ao meu querido Dudu. As visões vão ficar para a semana que vem. Aí você vê quem continua, se eu continuo ou se você vem, né? Ou outra pessoa. E aí nós vamos estudar com calma o fenômeno da aparição. Tá bom, Dudu. É a Verinha, olha lá, ela já botou lá, sou euzinha. Ela, tá? Então aí depois na próxima a gente vê como é que a gente aparece. Meus queridos amigos, muito obrigada pela participação de todos aqui, muito obrigada pelas vibrações. Eu vou voltar no dia 26, é verdade. Agradeço a presença de todos e especialmente do meu amigo Dourado, que há muito tempo eu não via por aqui. Fico feliz em vê-lo aqui participando dos nossos estudos. Espero que ele volte sempre, que esteja sempre aqui colaborando com o vasto conhecimento que ele tem a respeito de doutrina para todos nós. Um beijo no coração de todos e vamos entrar aí, vou passar para a Verusca para a gente fazer a nossa prece de encerramento e depois continuarmos aqui com a reunião lá do CELD sobre o livro dos médiuns. É importante essa reunião que vem aí, tá bom? Um beijo para todos vocês, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.